Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos a mais essa aula importantíssima em conhecimentos gerais, e já vou logo acionar o alerta, importância altíssima dessa aula, para quem já tem os nossos mapas mentais, que é o material completo para que você tenha todo o acesso do resumo dos tópicos mais importantes para essa prova. Nós temos aqui nosso termômetro de importância e essa aula está sinalizada como altíssima, ou seja, ela de fato tem grandes chances estatísticas de cair na sua prova. Chama atenção para dois pontos. Por que esse tema é importante para a sua prova e como de fato será cobrado. Por que é importante? Eu, quando era funcionário dos Correios, não sou mais, mas saí para que possa me dedicar a esse propósito de ensinar. Nos Correios, pessoal, existe o SD, que é o Sistema de Distritamento. Eu já participei por muitos anos da organização dele. E como funciona? É o cálculo de quanta mão de obra precisa em determinada região, de carteiros, motoristas, motociclistas, e toda a estrutura por onde será distribuídos os recursos da empresa. E como que é feito isso? Por meio de coordenadas geográficas. Quando você coloca um GPS no caminhão dos Correios, por exemplo, para que você saiba a sua localização dentro de todo o território nacional, é por meio do GPS, que usa basicamente as coordenadas geográficas. Como será cobrado na sua prova? Essa é a pergunta mais importante que você pode fazer. Por quê? Não adianta você pegar um site, por exemplo, que aborda esse tema sob a perspectiva do Exame Nacional do Ensino Médio, porque será uma abordagem muito ampla do tema. E qual a consequência disso? Você estudará aquilo que não precisa ser estudado. Então a proposta da nossa aula é que você estude apenas aquilo que de fato cairá na sua prova. E o que você precisa focar para essa aula? Os conceitos. Você basicamente precisa entender o que significa cada um destes conceitos, porque é assim que a banca IBFC, que é a organizadora do teu concurso, cobrará na prova. E ainda mais considerando o nível deste concurso, que é um nível de ensino médio. Obviamente que temos prova aqui para nível superior, mas o foco do nosso canal para nível médio. Para você que nunca assistiu nossas aulas, se for essa a primeira, basta você transitar aqui em nosso canal do YouTube e você verá que existem várias playlists com aulas completas. E qual que é o custo disso, Anderson? É totalmente gratuito. Nós temos o maior canal de aulas gratuitas do Brasil. Então você consegue estudar, se preparar, arrebentar na prova sem gastar R$1. Obviamente, deixe o seu like, o seu curtir, o seu hypar e nos comentários de onde você está assistindo. Anderson, como já teve aluno reclamando aqui, você já enrolou 3 minutos para começar o vídeo. Já vou te dar a primeira bronca. Para que você faça essa prova e estude, você precisa ouvir essas considerações iniciais. Não adianta você abrir um livro e sair estudando igual um louco, como diz na terra do meu pai, um jumento bravo correndo, sem estratégia. Existe uma frase que diz assim: como que você corta uma árvore? Você gasta 7 horas afiando o machado e 1 cortando. Então o estudante inteligente, o concurseiro inteligente, ele não sai devorando livro ou assistindo 10 videoaulas por noite. Isso não é inteligente, pessoal. Você precisa entender primeiro o que cai na sua prova para que de fato você gaste energia com aquilo que merece energia. Então essa introdução que nós fazemos aqui no vídeo é justamente para isso, para que você direcione o seu estudo, para que você gaste energia naquilo que de fato lhe trará resultados. E o último aviso, muito importante, acabamos de subir aqui em nossa comunidade uma imagem da parte do edital que fala sobre quantas questões cairão de conhecimentos gerais e o respectivo peso. Por quê? Eu disse em um outro vídeo para que você não gastasse tanto tempo em conhecimentos gerais como você deveria gastar em português e matemática. E tem alunos, eu creio que não é por maldade, é por falta de experiência mesmo, que disse que não, tem que estudar muito todas as matérias porque existe pontuação mínima. Pessoal, lembra que eu falei 6 meses atrás das primeiras aulas? As pessoas são reprovadas por interpretação de texto. Eu não disse que você não tem que estudar conhecimentos gerais. Eu falei que você tem que depositar uma energia maior nas matérias que têm maior peso. Então, por exemplo, a matéria de língua portuguesa vale peso 2. E serão 15 questões. 15 questões de peso 2. Enquanto isso, você tem 10 questões de conhecimentos gerais que valem meio ponto. Pergunto para você, é inteligente, é razoável, é estratégico você gastar a mesma carga horária em 2 matérias?
Pergunte para qualquer pessoa que foi aprovada em concursos de altíssimo nível no Brasil e você terá a resposta. Dedique-se muito mais às matérias que têm mais peso e uma proporção um pouco menor nas que têm menos peso. Então, o que eu quis dizer a vocês, a minha orientação é nesse sentido. Você gastará um pouco menos de horas líquidas de estudo na matéria de conhecimentos gerais. Direto ao ponto, pessoal, eu vou utilizar aqui os mapas do Marinho, que são os nossos mapas mentais. Se você não teve acesso ainda, embora esteja a um preço módico, muito simbólico, link aqui na descrição, você pode acompanhar por aqui. Início de conversa. Você precisa entender o que são coordenadas geográficas. Então, quando você pega o planeta Terra, o globo terrestre, ele é dividido em pontos, que são por linhas que estão na vertical e na horizontal. Por meio do cruzamento dessas linhas, você consegue identificar qualquer ponto no globo terrestre. Eu vou até mostrar para vocês aqui uma imagem do Google mostrando o Correios de Aguaré, aqui de São Paulo. Para quem não sabe, é a sede dos Correios aqui em São Paulo. Se você é daqui de São Paulo, quando você for aprovado em dezembro, você vai nesse prédio aqui assinar o seu termo de posse. Então, olha só. Esse prédio gigantesco aqui, ó, que ocupa um quarteirão, é um prédio maravilhoso, é aqui que você vai assinar o termo de posse. E observem que aqui embaixo existem coordenadas. Então, por meio destes pontos, você consegue identificar no planeta Terra onde está esse prédio. Um exemplo um pouco pesado, mas realista, vocês vejam que nesse contexto de guerra da Ucrânia, Rússia, ou até mesmo lá em Israel, quando aqueles mísseis por drone são lançados em determinados lugares, como que esse drone encontra aquele alvo? Coordenadas geográficas. Ele vai exatamente no ponto onde está marcado e solta aquele míssil. Então vocês vejam que qualquer movimentação no globo terrestre usa como base a cartografia, que é o objeto de estudo de nossas aulas. Então a primeira coisa que vocês precisam entender, pessoal, são os pontos cardeais. Essa é a base, é o início da sua compreensão. Vejam que no mapa mental aqui, eu coloquei o símbolo da bússola para representar os pontos cardeais, que são basicamente o que vai definir as 4 direções, que é, eu vou até ficar de costas para que vocês lembrem. Você tem para cima o norte, você tem para baixo o sul, você tem leste à sua direita e oeste à sua esquerda. Inclusive aqui nessa imagem nós especificamos isso. Então quando você usa uma bússola para se localizar, ela te dá os pontos cardeais, que é norte, sul, leste e oeste. Já aproveito para que você coloque aqui nos comentários de qual região do Brasil você está assistindo essa aula. Você está no norte? Você está mais ao sul? Você está mais ao leste ou está ao oeste? Já comece a contextualizar o seu estudo com a sua realidade. Isso ajudará certamente o seu cérebro a absorver mais esse conteúdo. Entendendo, pessoal, o que são os pontos cardeais, que é basicamente essa cruzinha que direciona o posicionamento de qualquer objeto na Terra, nós temos algumas outras linhas que dividem a Terra. A primeira dela, e uma das mais importantes, é a linha do Equador. Vocês podem ver que a linha do Equador, ela corta o planeta Terra no meio. Ela corta como se fosse uma laranja mesmo. Vocês têm aqui, ó, a linha do Equador, ela divide o planeta Terra como se fosse 2 pedaços de laranja. Falando de uma forma mais técnica na sua prova, ela divide em 2 hemisférios, em 2 partes o globo terrestre. Você vai ter aqui o norte e o sul. E nós temos também uma linha muito importante que não está na horizontal, mas está na vertical. Nós chamamos de meridianos. É o meridiano de Greenwich. Ele leva esse nome porque lá no Observatório da Inglaterra de Greenwich houve ali observações muito precisas sobre os pontos da Terra e por isso ele recebeu esse nome. Então, anote. Pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. A linha que divide na horizontal a Terra é a linha do Equador. E a que divide ao meio na posição vertical é o meridiano de Greenwich. Só que existem outras linhas que receberão nomes semelhantes. Vocês vejam que além dessa linha mais grossa aqui do Equador, existem outras linhas que estão paralelas. E exatamente por estarem paralelas, que elas recebem o nome de paralelos. Então, essas linhas que estão na horizontal, dividindo o planeta Terra, são os paralelos. E nós temos aqui o Trópico de Câncer, o de Capricórnio, o Ártico, o Antártico, inclusive aqui perto da minha casa, eu sou da capital de São Paulo, e aqui na cidade de Guarulhos nós temos a passagem do Trópico de Capricórnio. Pergunta de prova: qual a importância dos paralelos para o planeta Terra? Anote isso aí no seu caderno.
é justamente para que você faça o mapeamento das zonas climáticas. Então vocês vejam aqui, ó, eu coloquei no mapa mental que conforme a posição dos trópicos, né, que são essas linhas orientais ou horizontais que dividem a Terra, você tem zonas mais quentes na Terra. Então aqui, ó, quem está mais aqui em cima, você veja que é uma zona azul, ela é menos quente. Quem está lá embaixo também, mais ali no Polo Norte, o Polo Norte na verdade está aqui, né? O Polo Norte, que é a parte fria, e você tem lá embaixo a Antártida. Então os extremos são mais frios. Por isso que o sul do Brasil é uma região mais de friozinho. Por quê? Porque ela está mais próxima lá da ponta da Terra. Inclusive aqui no meio, como diz na terra do meu pai, é onde o pau canta. É onde é quente. Por quê? É justamente onde existe a maior incidência de raios solares. Então, se cair na sua prova perguntando qual é a relevância, qual é a importância, qual é o uso prático do posicionamento dos paralelos, você indubitavelmente responderá, para que você defina as zonas climáticas. Então, viu paralelo, linhas paralelas, linha do Equador está associado às zonas climáticas. Então faça uma seta em vermelho na sua anotação, zonas climáticas, para que uma semana antes da prova você pegue ali o seu rascunho e consiga ir bem na prova. Por outro lado, nós temos aqui, como eu já disse, o meridiano de Greenwich que divide a Terra na vertical. Eu coloquei aqui um macete para que você lembre. Pega o N de Greenwich e associe a uma medida chamada longitude. As duas posições básicas que você vai encontrar na sua prova é justamente a latitude e a longitude. Quem comprou os mapas mentais lá atrás estava trocado o nome, nós fizemos a atualização depois, então para que você tenha acesso a essa atualização, basta você deslogar da Hotmart, logar novamente, que você já verá o mapa atualizado. Inclusive esse mapa aqui é novo, tá pessoal? Esse aqui foi feito ontem de madrugada. Para que você tenha acesso a ele, basta deslogar, logue novamente na Hotmart, que nós atualizamos o material constantemente e sem custo adicional. Então, as duas medidas básicas, os dois ângulos básicos da Terra, nós temos a latitude e a longitude. É por meio do cruzamento desses dois parâmetros que nós conseguimos identificar qualquer posição na Terra. A latitude, ela está associada às linhas horizontais. Então, entenda. Lembra lá que nós temos a linha do Equador? Eu tenho até o desenho aqui, ó. A latitude, ela está associada às linhas horizontais. Quer um macete para você acertar na prova? Não diga para ninguém que eu te ensinei isso. Se algum cartógrafo profissional vir eu te falando isso, vai até dar risada. Mas como eu falei para você, nosso objetivo aqui não é formar geógrafos. É só fazer você passar na prova e ter um salário decente na sua vida. Macete. Latitude associe com lateral. Latitude com a linha que anda lateralmente. Você nunca mais esquece na prova. Então, latitude são as linhas laterais. Olha que legal. Então, você vir na sua prova latitude, se disser, por exemplo, que a latitude está sendo medida por linhas que são verticais, você já considera errado. Por quê? Qual que é o macete? Latitude, você faz uma setinha e associe a linhas laterais. Só que esse ponto aqui é o que faz muitos alunos errarem a questão. Inclusive, em nossa comunidade, que só tem acesso quem é inscrito no canal, então se você está dormindo na vida, acorde agora, pelo amor de Deus, e inscreva-se no canal, para que você tenha acesso a centenas de questões gratuitas e comentadas por mim, inclusive. Há questões aqui que muitos responderam e disseram que está errado. Por quê? Interpretação de texto. Não confunda, pessoal, por favor. A latitude, ela tem como base as linhas laterais, latitude lateral. Porém, o grau que está sendo medido não é lateralmente, ele é verticalmente. Você veja aqui, ó, que nós temos 0 graus na linha do Equador e esse grau vai subindo, ó, 20, 30, 40, 50, até chegar a 90. Um exemplo básico, quando você está em pé, a quantos graus você está em posição a uma linha horizontal? Quando você está em pé, você está a 90 graus. Então, esse ângulo de estar em pé é 90 graus em relação ao chão. Então, entenda, pelo amor de Deus, a base que você tem de mensuração é uma linha horizontal. Porém, o ângulo ele é medido verticalmente. Então, talvez na questão da prova, diga que a latitude ela vem de uma linha que é cortada horizontalmente. Aí teve aluno que falou, tá errado o gabarito, porque a latitude ela é medida verticalmente. Pelo amor de Deus, preste atenção. A base é horizontal, mas a angulação é
na vertical. Então você não pode confundir. Então você veja, mais uma vez a língua portuguesa domina as outras matérias. Você talvez tenha o conhecimento do que é latitude e longitude, mas por não ter interpretação de texto, você perde a questão. E eu vi muitos alunos aqui respondendo nossa comunidade de uma forma errada, até colocando insistentemente, a questão está errada, a banca errou, o professor errou, mas não foi, é que você não interpretou o texto corretamente. Então, pessoal, entendemos o que é latitude, por exclusão, dominamos o que é longitude. A longitude é justamente as linhas que estão na vertical, porém é o inverso, elas estão na vertical. Mas quando você vai medir a longitude, o movimento é horizontal. Então vejam que é sempre o oposto. Nós temos aqui o meridiano de Greenwich, cortando a Terra, mas a angulação ela vai para o lado. Então, pelo amor de Deus, não caiam nessa pegadinha de prova. Entendemos o que é longitude, entendemos o que é latitude, longitude, coordenadas geográficas e para finalizarmos, eu preciso que vocês anotem com muito carinho esse detalhe aqui. Vocês pegaram, vocês já anotaram no caderno de vocês, que os paralelos, eles são para dividir essas zonas de calor. Observem que quando nós falamos de latitude, a latitude, ela também está determinando o quê? A divisão climática do planeta. Então você vai associar latitude sempre com divisão climática e os paralelos também. Então nós temos as duas linhas principais, meridiano de Greenwich, que está dividindo ao meio, na vertical, e nós temos as demais linhas. E na horizontal, qual que é o principal? Linha do Equador, e nós temos os demais paralelos. Entendam basicamente o que são cada um destes conceitos e certamente você acertará as questões de prova. Não façam isso, pessoal, pelo amor de Deus. Muitos compram apostilas por aí de banca de jornal, esses patrocinados que vocês arrumam em qualquer página do Instagram, com conteúdos que não são focados em concurso público, é para ensino médio. Então você acaba desanimando do estudo por achar que é um tema difícil, mas não é. Para a banca e IBFC, e especialmente para uma prova de nível médio, não é nível superior, que é o nosso foco aqui, tão somente você precisa entender os conceitos. Quer ver como é fácil? Então nós vamos lá em nossa comunidade agora do YouTube. Se você não é inscrito, você precisa se inscrever agora mesmo, ativa lá o sininho para que você possa ter acesso à comunidade. Todos os youtubers do Brasil que você encontrar cobram R$ 49,90 por essa comunidade. A nossa é 100% gratuita, porque nós temos o compromisso, nós temos a missão de aprovar 100% das 3.099 vagas deste concurso. Então lá no dia da prova, 15 de dezembro, nós teremos dois tipos de pessoas, os aprovados e os reprovados. E eu garanto para você, com toda certeza, que 100% dos aprovados serão nossos alunos. Inclusive, já vou te dar o caminho para você não acordar na vida. No dia 15 do 11, você tem um compromisso agendado comigo na nossa live nacional, é a live dos campeões. Essa live vai dividir o planeta Terra em dois. Esse aqui vai ser o meridiano de Greenwich. O meridiano divide a Terra em duas partes. O dia 15 do 11 divide a Terra em duas partes, os aprovados e os reprovados. Quem estiver nessa live serão os aprovados. Quem não estiver na live são os reprovados. Anderson, você está sendo arrogante? Às vezes não é arrogância, é certeza da qualidade. Vocês não podem ver agora. É quase 2 horas da manhã, nós temos uma equipe aqui em nossa volta, a equipe Caboge Produções, que está aqui voluntariamente dedicando o sangue deles, pessoal, o trabalho voluntário para que você seja aprovado nesse concurso. Então, enquanto por aí tem pessoas só querendo ganhar dinheiro em cima de você, nós estamos aqui te dando gratuitamente, porque nós queremos fazer história nesse Brasil. E se você quiser participar disso, já tem data marcada, 15 do 11, a nossa live nacional com mais de 20 mil pessoas online, recebendo as coordenadas para ser aprovado. Sem enrolação, vamos aqui para as questões. Nós postamos aqui o edital, Banca e IBFC, Conhecimentos Gerais. Essa questão, pessoal, é desse ano, inclusive, tá? De acordo com as coordenadas geográficas, detalhe, é uma questão de preencher lacunas, então você precisa identificar aqui qual que é a resposta certa. Então, diga o que é, são linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido norte ao sul, ligando um polo ao outro. Muita gente errou. Muita gente errou. Entenda isso aqui, pessoal. Eles cortam a Terra no sentido norte a sul. Onde começa o corte dele? Começa no norte e termina no sul. Qual que é o movimento que ele fez? Ele desceu.
Qual é o nome da linha que está na vertical? Vou voltar lá. Vou voltar lá. E não vou ficar bravo, porque vocês erraram isso. Qual é a linha que começa no norte e termina no sul? Meridiano de Greenwich. Então vocês podem vir aqui, que nós temos os meridianos, e o principal deles é o de Greenwich. Já acertou. Ó, só de identificar a primeira como resposta, lembra que eu ensinei para vocês? Responda por eliminação. No dia da prova, você vai ter uma caneta esferográfica na mão, você já risca essa aqui, ó. Paralelos nada a ver, cortou. Paralelo nada a ver, cortou. Então, se você tinha chance de errar, já caiu para 50%. Apenas essas duas podem ser a correta. Então, mesmo que você não tenha domínio 100% da matéria, um negocinho você sabe. Então, sabendo esse único ponto específico, você já aumentou em 50% a sua chance de aprovação. Então, nós já sabemos que é o meridiano que corta a Terra de cima para baixo, de norte a sul. Sentido norte e sul, ligando um polo ao outro. Agora, a outra parte da questão. Alguém, são linhas imaginárias que circulam a Terra. E o texto tem mais aqui. Vamos colocar o ler mais. Que circulam... Cadê? Circulam a Terra no sentido leste-oeste. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Qual é a linha imaginária que circula a Terra no sentido leste-oeste? Qual que é, pessoal? Qual que é? Vamos lá de novo. Eu sei que vocês já sabem a resposta, mas o visual ajuda a lembrar. Então, quais são as linhas que circulam a Terra, cortam horizontalmente? Pode ter duas respostas. Pode ser a linha do Equador, que é a mãe, né, de todas as linhas, e nós temos os paralelos, que podem ser chamados também de trópicos. Então, tanto se cair linha do Equador, se cair como paralelos ou trópicos, a resposta estará correta. E qual das opções nós temos aqui? São os paralelos. Então, muita gente errou isso aqui. Ó, nós estamos aqui, ó, 19% errou, com falta de interpretação de texto. Então, preste muita atenção na questão que você responde. Tem um comentário aqui do professor para que vocês possam acompanhar. Gente, site de questões pagas, você vai gastar no mínimo aí R$ 59,00 por mês. Pode pesquisar. Um site com questões comentadas, no mínimo R$ 59,00 por mês. Aqui você tem acesso totalmente gratuito a questões não apenas gabaritadas, mas com o nosso comentário. Então, vocês vejam que nós estamos empenhados em realmente aprovar pessoas. Isso é uma oração que eu fiz a Deus. Eu falei, Deus, quando eu sair dos Correios, eu saí, tem 3 dias, eu quero colocar pelo menos 1.000 pessoas no meu lugar. E graças a Deus abriu-se 3.000 vagas. Então a minha resposta de oração vai ser 3 vezes mais. Eu não vou colocar 1.000, nós vamos colocar 3.000 pessoas com a minha vaga lá. Então, você quer fazer parte? Qual que é a data? 15/11. Mais uma questão, 2023, uma questão recente também. Nos sistemas de coordenadas geográficas, os paralelos nos indicam o quê? Indica alguma coisa, que é a distância em graus da linha do Equador, até o paralelo de um determinado lugar. Então já vamos por eliminação aqui, pessoal. Os paralelos indicam o quê? Lembra que eu falei para vocês? Os paralelos não são as linhas que estão lateralmente, e você associa o lateral com lateral, latitude. Opa, já matou metade aqui, ó. Essa tá errada, essa tá errada. Então, só de dominar o bizu que eu dei para vocês, de latitude com lateral, sobram apenas 2 alternativas, a B e a D. Então, já sabemos que é uma das duas. E esse outro ponto aqui, essa outra lacuna, é a distância em graus entre o meridiano de origem e o meridiano local. Qual é essa distância em graus? Nós temos aqui 2 opções, pode ser a longitude ou domínios, nada a ver, você já sabe que domínios não tem nada a ver. Nós temos os domínios climáticos, foi inclusive tema da nossa última aula, então só por exclusão, mesmo que você não tivesse conhecimento técnico que a longitude cumpre essa função, apenas por exclusão você já acertaria. Por isso eu reforço mais uma vez a importância de você estudar por pontos de mapas mentais. Porque mesmo que você não domine a matéria completa, dominando os pontos mais importantes, você consegue pelo menos eliminar o que é errado. Então, pense que na prova quem passa em um concurso não é quem dominou a matéria 100%. Raramente, pessoal, até um auditor da Receita Federal, com um salário de 22 mil por mês, domina o edital inteiro. Mas ele deve, por obrigação, pelo menos saber aquilo que é uma resposta absurda. Então, só de entender que domínio seria uma resposta absurda, você já conseguiria acertar a questão. Vamos para mais uma? Só para fechar com chave de ouro?
Banco BFC 2024. Lembrando que essas questões estão na nossa comunidade gratuita. Para ter acesso, basta se inscrever. Ela está aqui, ó, ao lado das playlists. Nós temos aqui a nossa comunidade. Considerando a divisão do planeta em hemisférios, oeste e leste, através da linha imaginária disposta verticalmente sobre o globo terrestre, o Brasil está totalmente inserido a oeste de quem? Ler mais. A oeste aí você vai completar. Com base nele, calculamos os fusos horários. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Pessoal, qual o nome da linha que divide a Terra verticalmente em Oriente e Ocidente? Nós sabemos que é o meridiano de Greenwich. E o Brasil está onde? Você é oriental ou ocidental? Você tem olhinho puxado? Não tem. Então você não é oriental. O Brasil está a oeste. Então você está do lado de cá do globo. E você sabe também que o meridiano que corta na vertical é o de Greenwich. Agora um ponto muito legal para você fechar a aula de hoje. Anote isso aqui. O meridiano de Greenwich, ele é muito utilizado para determinar os fusos horários. Então, quando você viaja de avião, por exemplo, digamos que você vá para Israel, você vai visitar lá a Terra Santa. Você sabe que vai ter o fuso horário. Talvez você saia de um país de dia, viaje por horas e horas e chegue lá e está de dia ainda. Por quê? Porque você está se movimentando sobre a rotação da Terra. E é justamente essa divisão dessas linhas verticais que determina o fuso horário. Então, olha que coisa interessante. Isso aqui é muito legal de criar pegadinha em prova. Anote aí nos seus mapas mentais. Enquanto os paralelos, que são as linhas horizontais, determinam o clima da Terra, as linhas verticais determinam o quê? O fuso horário. Gente, isso aqui não cai em prova. Isso aqui despenca em prova. Por quê? Porque é muito fácil causar dúvida nos alunos. Então, grave isso. As linhas horizontais determinam o clima, porque é justamente as zonas nas quais há maior incidência do Sol. O Sol incide mais no meio, ali na linha do Equador, e menos nas pontas. Basta você pensar no Brasil. A pontinha lá de baixo, a galera do Sul. A professora Jess aqui de matemática, ela dá aula lá do Sul. Pode ver que nas aulas a Jess está de casaco, porque está frio lá. Aqui em São Paulo eu estou sempre sem blusa, eu estou com calor. Então a Jess está mais na ponta lá do país. Então ela está sempre de blusa, porque ela está mais próxima ao outro polo. Então, quando você vir falar de paralelos de linhas horizontais, e a mãe de todos eles, o pai, né, é a linha do Equador, estaremos falando de alterações térmicas, linhas de incidência do Sol. E quando falarmos de linhas verticais, que inclusive o principal é o meridiano de Greenwich, nós estaremos falando o quê? De fuso horário. Isso aqui é um ponto que muitas questões abordam esse tópico justamente por causar dúvidas dos alunos. Vocês gostaram? Então vou pedir para vocês aqui mais uma vez, interaja com esse vídeo, curta, deixe o seu hypar, comente aqui de onde você está falando e digo para você, os vencedores já têm local para estudar e data de encontro. O local é o canal do Anderson Marinho, que você já deve estar inscrito. Se não estiver, é porque você quer levar boi mesmo na prova. E a data do nosso encontro é 15/11. Para você não ficar de fora, que eu sei que você dorme na vida às vezes, eu vou fazer um favor para você. Eu vou te avisar quando a live subir. Então eu vou deixar aqui também na descrição 20 grupos de WhatsApp para você entrar em um. Dá teu jeito, não tem nada a ver com isso. Já estou te dando aula gratuita, a equipe está aqui sem dormir de madrugada pensando em você. O máximo que você tem que fazer é entrar no grupo e esperar cair do céu. Olha que bonitinho. Entre o grupo do WhatsApp agora. Ah, tá cheio. Entra no outro. Tá cheio. Acha um dos 20. Que quando começar a live, eu vou te avisar para colocar o carimbo de aprovado no seu peito. E você vai chegar lá no dia da prova, não para fazer prova, mas só para colocar o nome do novo funcionário dos Correios. Quer pagar para ver? 15/11 nós temos um encontro marcado. Fica aqui o meu forte abraço e até o nosso próximo vídeo.